Educação à distância, mudando realidades. Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Texto Didático Mediacional na Prática de Produção de Material em EAD do curso de pós-graduação em Gestão de Educação à Distância. Eu sou a professora Ana Cláudia Ribeiro e vou fazer minha audiodescrição. Eu sou loira, dos cabelos cacheados, tenho altura mediana, sou branca, estou trajando um conjuntinho de terninho com calça preta e uma blusinha rosa com umas pérolazinhas decorativas. Estou aqui no estúdio de EAD do campus Porto Velho, Zona Norte, com fundo branco, com algumas redes conectadas e a escrita EAD mudando realidades em letras verdes. E nessa nossa aula de hoje nós vamos estudar sobre direitos autorais. Vamos ver como isso afeta a produção de material para EAD. Vamos comigo nessa? Então vamos lá. Os direitos autorais garantem aos autores, antes de falar dos direitos autorais, o que seriam os direitos autorais, São direitos que garantem aos autores o quê? A exposição e apreciação pública de suas obras, proteção contra o uso não autorizado por terceiros, reconhecimento à contribuição para a cultura em um sentido amplo e vinculação perpétua da obra do seu criador. É importante salientar que o direito autoral ele não é um direito, não é uma proteção de ideias, ele protege sim a expressão dessas ideias. Então, é preciso que elas sejam, por exemplo, vou dar um exemplo. A ideia de um casal de namorados ou um casal de jovens que querem concretizar o seu amor, mas passam por inúmeras dificuldades. Aí, quando você materializa essa ideia através de um romance, como Tristão e Isolda, Romeu e Julieta, isso aí é uma expressão da ideia. E cada expressão vai ser diferente, vai ser única. Então é isso que o direito autoral protege, a expressão da ideia e não a ideia em si, ok? E o direito autoral, ele existe antes mesmo do registro da ideia, só da expressão criativa já garante o direito autoral. O registro facilita no sentido de entrar em contato com o autor e também numa questão de disputa por direitos autorais, saber a quem pertence a obra, a data de criação, e tudo isso é facilitado com o registro. Continuando. Os tipos de direitos autorais. Nós temos a propriedade intelectual, criações intelectuais humanas, que subdivide-se em direitos autorais. Aí nós temos essas obras, de criação literária, artística, científica, que não necessariamente são feitas visando lucro ou venda, E aí nós temos a Lei de Direito Autoral, também conhecida como LDA, que é a Lei 9.610 de 98. E temos também a propriedade industrial de marcas, patentes e invenções. Essa aqui mais voltada para a questão financeira, e ela é regulamentada pela Lei 9.279 de 96. Mas essa aqui é necessário o registro, tá? Das marcas, das patentes, das invenções, Então, ela é necessário o registro, porque ela é feita mais visando a venda, o lucro, Então, é necessário. E a propriedade intelectual de programas de computadores, que é regulamentada pela Lei 9.609 de 98. Bom, nos Estados Unidos, nós temos o copyright, que é o direito de cópia. Então,
nessa concepção anglo-americana. É a ênfase nos direitos econômicos, é dada aos direitos econômicos do autor e na proteção à obra. A comercialização da obra, o que pode ser copiado, o que pode ser protegido. No Brasil, o direito do autor usado no Brasil, né, na concepção latina de origem francesa, a ênfase está na ligação sobre o aspecto moral do autor e sua obra. O ato criativo como elemento essencial de atribuição da proteção legal. Então, nós temos essa diferença entre a concepção americana e a concepção latina. Essa questão do direito de autor foi pensado desde a Convenção de Berna, em 1886. E no século XX, isso foi sendo trabalhado e surgiu aquelas leis que eu mencionei anteriormente com vocês, né? Então, a Convenção de Berna previa o quê? A exclusividade do autor sobre os direitos de uso de sua obra, a proteção às obras derivadas das obras originais, direito do autor de opor-se à alteração de sua obra sem sua autorização, autoria como direito inalienável e irrenunciável e limitar o direito exclusivo de utilização das obras. Então, algumas coisas dessa convenção permaneceram, né? E aí, a lei dos direitos autorais, a LDA, no Brasil, que é a Lei 9.610 de 98, ela vai fazer o quê? Dar ênfase na proteção ao autor e a adoção do regime legal do direito do autor, ok? Lembrando aqui que o artigo... depois eu falo para vocês sobre a produção de material específico na EAD. Vamos ver, então, a criação intelectual, porque daí isso aqui já vai ter a ligação, né? Então, qual é a criação intelectual que recebe proteção? Vai ser, então, o corpo místico, o corpo mecânico, né? Ou seja, ideia e suporte, e a obra antes mesmo da publicação, como eu falei para vocês, né? Antes de publicar, antes de registrar, ela já tem o direito autoral garantido. Não há proteção a ideias no Brasil. No artigo 7º, as criações de espírito expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte. No artigo 7º ainda, o rol ilustrativo da LDA, textos literários, conferências, obras dramáticas, coreografias, composições musicais, obras audiovisuais, obras fotográficas, pinturas, ilustrações, projetos de arquitetura, adaptações, dentre outras. Isso aqui toca especialmente a produção de material, porque nós podemos fazer, né, a utilização de tudo isso aqui quando vai produzir um material didático, né? Textos literários, conferências, vídeos, então tudo, ilustrações. Então é importante a gente conhecer a respeito. Artigo 8º da LDA, criação não protegidas, ideias, esquemas, textos legais. Agora, atenção, gente, exemplar não é obra. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, quando você compra um livro de um determinado autor, você está comprando um exemplar. Você pode ler, pode emprestar para alguém, mas você não é dono da obra. Você não tem um direito de reprodução dela. Você tem um direito de ler, de usar aquele exemplar, tá? Então, exemplar não é obra, não te dá... Você adquirir uma pintura, uma escultura, não quer dizer que você se tornou o autor daquilo ali, que a autoria passou para você, que você é o detentor dos direitos autorais. Você está apenas, digamos assim, consumindo o material, né? Então, você não tem um direito de autoral sobre ele, ok? E aí, falando sobre o direito autoral em relação à produção de material, é importante lembrar que no artigo 108 da LDA, a reprodução, é proibido, tá? A reprodução sem indicação de autoria. Por quê? Porque você estará violando a lei dos direitos autorais. Exceção, se essa reprodução for para uso exclusivo, didático e exclusivo para deficiente visual. Então, você quer
passar, né, essa obra para o sistema Braille ou um outro suporte para ser utilizado no ensino para os deficientes visuais, aí é uma exceção, você não está violando os direitos autorais. Nesse caso, é permitido, tá bom? Outra coisa, a representação teatral ou musical com fins didáticos. Então, você está utilizando ali para entender como é que funciona a obra, para aprender sobre ela, então é permitido. E se um aluno, durante a aula do professor, faz anotações a respeito da aula, ele está violando o direito autoral do professor? Não. Porém, se ele quiser publicar essas anotações que ele fez mediante a aula do professor, né, aí ele precisa de autorização expressa do professor para fazer essa publicação. Outra situação também é que no inciso 3 do artigo 46, também permite a citação de passagens de qualquer obra para estudo, desde que seja usada para esse fim, que tenha a identificação do autor e da obra. Nesse caso, aí você não está violando o direito autoral. Mas, atenção, é passagem, né? Não vai copiar, assim, grandes partes da obra, porque daí não corre o risco de você infringir, né, a lei do direito autoral. Então, são citações, são passagens que você pode utilizar. Voltando aqui ao nosso slide. Então, a proteção autoral é uma criação do espírito humano, do ato criativo, possui originalidade, tem que ser exteriorizada em algum suporte tangível ou intangível. A autoria como direito inalienável e irrenunciável, e ter a aptidão de ser comunicável. O autor, quem é o autor nesse processo? O autor, ele deve ser uma pessoa física e ele pode ser identificado tanto pelo nome civil quanto pseudônimo ou sinal convencional. Pode ter também coautoria, apresentação de autoria, presunção de paternidade, né? Porque ele é quem criou, deu origem àquela obra. O registro não é obrigatório para se reconhecer a autoria, como eu mencionei anteriormente. A autoria de obras derivadas, adaptações de obras para peça de teatro, por exemplo. E há uma outra questão também. Quando você quer fazer a tradução de uma obra de um outro idioma, por exemplo, quero fazer a tradução de um livro que o original dele é em inglês, que o original dele é em francês, em russo, você não pode fazer a tradução se não tiver autorização expressa do autor, tá? Então, porque senão você vai estar ferindo a lei dos direitos autorais. Então, é importante. Poderiam perguntar assim, e a paródia, né? Que às vezes a gente faz paródia de música, até trabalha em sala de aula para ministrar um determinado conteúdo, faz a paródia de uma música, está violando os direitos autorais? Não, nesse caso também não tem violação de direitos autorais, ok? Vamos continuar. E aí, quando é que a obra passa a ser de domínio público? Então, a lei diz assim, que após o período de 70 anos de proteção, o período de proteção, que é de 70 anos após a morte do autor, a obra pode ser utilizada sem autorização dos sucessores do autor ou dos titulares dos direitos patrimoniais. Então, é esse período, né, que ela passa a ser de domínio público. O uso de obras em domínio público é livre, desde que se respeitem os direitos morais do autor. O responsável pela proteção dos direitos morais das obras em domínio público é o Estado, ok? Então, nós temos isso. Esse direito moral quer dizer o direito quem criou. Então, você pode utilizar a obra sem pedir autorização, mas você tem que mencionar, né, quem é o criador, o pai, né, dessa obra, ok?
Bom, a regra geral, então, para você utilizar materiais produzidos por outras pessoas é solicitar autorização prévia e expressa dos titulares dos direitos patrimoniais, dessas obras que têm o uso protegido, né, para a utilização de obras intelectuais de terceiro, seja para a reprodução parcial ou integral, edição, adaptação, tradução, distribuição, representação, radiodifusão, exibição, dentre outras, conforme o artigo 29 da LDA. Então, para todas essas questões, precisa de autorização prévia expressa dos titulares da obra. E aí, vamos ver mais um pouquinho sobre os direitos morais, que foi falado lá anteriormente, né? Então, os direitos morais, eles protegem a personalidade do autor exteriorizada na obra. Então, não é porque o autor morreu, né? Depois, ou passou daqueles 70 anos, que ele perde o vínculo com a obra é dele para sempre. Mas o direito da reprodução depois de 70 anos, sem autorização, acontece, porém, a obra continua, né? O vínculo permanente entre o autor e obra continua existindo. Por quê? Porque os direitos morais, eles são perpétuos, intransmissíveis, inalienáveis e irrenunciáveis. Então, não tem como eu passar o direito moral de uma obra que eu produzi para outra pessoa. Agora, os direitos patrimoniais, eles protegem o uso e o aproveitamento econômico da obra pelo autor. Direitos exclusivos de exploração econômica da obra que podem ser cedidos a terceiros. Então, o que pode ser repassado para terceiros é os direitos patrimoniais, né? Que é de exploração da obra. Mas os direitos morais, não, eles são intransmissíveis. E os direitos patrimoniais, eles possuem uma duração que é estabelecida por lei. Bom, excepcionais, as exceções que não precisam de autorização, de acordo com o artigo 46 e 47 e 48 da LDA. Eu já até mencionei esse aqui, né? A reprodução de obras para o sistema Braille, a citação de passagem de qualquer obra para fins de estudo e crítica, reprodução de pequenos trechos pelo copista para uso privado, né? Como as anotações em sala de aula, né? Pelos alunos, apanhado de lições de estabelecimento de ensino pelos estudantes, vedada a publicação sem autorização do professor, que eu também já mencionei, a representação teatral e execução musical no recesso familiar ou fins didáticos sem visar ao lucro. Então, você está lá na sua casa fazendo aquela festinha, colocou lá uma música para tocar. Você não precisa pagar lá pelos direitos autorais. Por quê? Porque Mas se você fizer a festa e cobrar para entrar lá na sua casa, aí, se você reproduzir a música sem autorização, né, sem visando o lucro, aí já não pode, tá? Porque daí vai estar ferindo aí a exceção. Paráfrase e paródias pode, representação de obras situadas permanentemente em locais públicos. Então, tudo isso é permitido segundo a LDA. A gente tem que ter um cuidado muito grande com a questão de uso de vídeos da internet. Fazer o uso de acordo com as regras de uso do serviço de streaming, indicação de link ou incorporação. Não é permitido baixar o vídeo e reproduzi-lo de outra forma. Ter também cuidado com filmes disponibilizados de forma irregular. Por isso que muitas vezes o filme é disponibilizado, né, no canal de streaming, mas logo que eles identificam que está irregular, ele cai, né? É proibido a reprodução. Bom, o uso de imagens, fotografias e artes plásticas, né? Dentro de imagem a gente considera desenhos, ilustrações e fotografias que precisam também de autorização de seus autores, né? Tirinhas, charge, também precisa de autorização. É possível a reprodução integral de artes plásticas, se entendidas as exigências do artigo 46, 7, de segunda parte. Fotografias próprias que retratam pessoas precisam de autorização delas
para a veiculação. Aí a gente tem que ter muito cuidado. Hoje, na era da internet, o que acontece? A pessoa sai por aí com o celular, fotografando todo mundo pela rua, filmando, né? Faz a publicação na internet sem nem ter autorização das pessoas. Não utilizar fotografias próprias que reproduzem uma obra protegida por direitos autorais. Então, gente, a internet não é uma terra sem lei, então os direitos autorais eles são protegidos não só no meio físico tradicional que a gente conhece, mas também a lei garante sua proteção nos suportes digitais, tá? Então, a lei ela funciona para os suportes de qualquer tipo, material ou digital. A lei de direitos autorais garante essa proteção, ok? Continuando, as opções de uso. Então, assim, como é que eu vou fazer para utilizar se tudo está protegido? Então, a gente tem algumas opções, ó. Você ou pode pedir autorização de uso, né? E essa autorização, ela pode ser um e-mail lá que a pessoa autorizou você utilizar. Pode ser, ou você pode utilizar portais como o site Domínio Público, né, o portal Domínio Público, ele tem várias obras lá que você pode utilizar disponíveis, livros e vários outros materiais que você pode fazer uso lá na sua produção de material. Textos e artigos de divulgação científica você pode utilizar, que está disponível aí nas revistas científicas, desde que faça citação do autor da obra, né? Obra com licença Creative Commons. Creative Commons é uma organização não governamental situada lá nos Estados Unidos, que ela possibilita, né, a divulgação e a reprodução de material de uma forma mais simplificada. Então, quando você vê a obra publicada com essa licença aqui, ó, aí você pode utilizar, tá? Wikimedia Commons, imagens, sons e vídeos. Jamendo Music, você pode procurar música lá. No Pixabay, você pode pegar fotografias de lá. Pixels tem vídeos disponíveis, Archive.org, materiais diversos, e o CC Charge, materiais diversos. Então, são alguns repositórios que você pode utilizar na sua produção de material, ok? E aí está aqui as nossas referências. E além disso, gente, lá na nossa página, na página da nossa disciplina, lá no AVA, tem também indicações de leituras, de artigos, e mesmo as leis estão lá com link para vocês acessarem, conhecer um pouquinho mais, se informar melhor, tirar as dúvidas de vocês. Então, não deixem de fazer as leituras sugeridas, os materiais de apoio e as leituras obrigatórias, para conhecer um pouquinho mais das leis de direitos autorais. Vocês, como aluno da pós em gestão de EAD, não podem cometer esse erro, muito menos para dizer que desconhece, né, a lei dos direitos autorais. Então, é uma obrigação nossa conhecer quem está trabalhando com EAD, principalmente, e na elaboração de material, né? Então, por hoje é só. Agradeço a presença e a participação de vocês até aqui. Educação à distância, mudando realidades.